Olá, boa tarde. Estou aqui mais um dia para falar sobre filosofia. E hoje eu vou falar sobre um dos grandes filósofos já conhecidos aí na história, né? E um dos maiores nomes da filosofia moderna, da sociologia moderna, junto com Max Weber e Emile Durkheim. O filósofo que eu vou falar hoje é o Karl Marx, né? Ele nasceu no século XIX, em 1818, na Alemanha. Ele começou estudando direito, né? Mas logo depois ele foi para filosofia, que era a área onde ele mais se identificou, né? Ele vem de uma família de classe média. Seu pai, ele teve a condição de pagar os seus estudos e etc. E ele começou a escrever as teorias dele baseado nos trabalhos que haviam nas indústrias na época dele, né? Eu me refiro às indústrias porque foi a época da Revolução Industrial, né? Quando começou os meios de produção e tal, naquela parte da Europa ali, Inglaterra e Alemanha e outros países que aderiram ao sistema capitalista, né? O sistema de indústrias. E ele começou a fazer várias teorias sobre isso, né? Aí tem a teoria da alienação, a teoria da mais-valia, né? Que vamos estar falando sobre tudo isso aí no vídeo, né? Eu queria começar falando sobre uns conselhos que eu queria dar para vocês sobre os livros, né? Assim, em primeira instância, se você quiser conhecer mais sobre as teorias de Karl Marx, eu aconselho vocês a não lerem o Manifesto Comunista e sim lerem primeiro a Ideologia Alemã, que é basicamente um livro que explica um pouco sobre as teorias. Ele fala sobre a ideologia, entendeu? Qual é o papel da ideologia, entendeu? Mas é isso aí. Agora chega de delongas e vamos falar sobre as teorias dele, né? Em primeira instância, eu queria falar sobre a teoria da praxis, né? O que é a teoria da praxis? A teoria da praxis é a teoria mais a prática, né? E ele vai dizer que não adianta você só ter teoria e não ter prática, e vice-versa. Então a teoria da praxis é você ter uma teoria e colocá-la em prática. Basicamente é essa a teoria da praxis, né? Vou falar também sobre o conceito de ideologia na visão marxista, né? O conceito de ideologia na visão marxista é uma falsa consciência, né? É uma falsa ilusão da verdade. Quer dizer, é uma falsa realidade, né? Então, se você vê na concepção marxista, ideologia é isso, né? É uma falsa ilusão do que realmente é, entendeu? Então, basicamente, o conceito de ideologia é esse, que sempre vai estar a favor da classe dominante. Por isso que no livro A Ideologia Alemã ele diz que a ideologia de uma época nunca passou da ideologia da classe dominante. Ele vai estar basicamente batendo firme contra essa teoria da ideologia. E que sempre beneficia a classe dominante e legitima a desigualdade social, né? Basicamente ele vai estar dizendo que a ideologia serve para sempre e a favor da classe da classe dominante, né? E legitimando a diferença de classe social. Quer dizer, ele vai falar muito sobre a luta de classes, né? Ele vai falar que a luta de classes é o motor da história e que tudo que existe no mundo existe porque existe uma luta de classes entre burgueses e proletários, né? Os que detêm a propriedade privada dos meios de produção e os que detêm a força de trabalho. Então, na concepção marxista existe uma guerra desde os primórdios da humanidade, uma guerra entre burgueses e proletários, né? Que é a sociedade de classes que eles chamam. Aí também temos outra teoria também. Ele diz que
na teoria marxista, a filosofia vem para desmascarar a ideologia, correto? Então, basicamente, a filosofia, o papel da filosofia é desmascarar a falsa ilusão gerada pela ideologia da classe dominante. Então, basicamente, mostrando as coisas, né? Ele vai dizer, para além das aparências, né? Quer dizer, é desmascarando a ideologia que legitimiza as desigualdades sociais, né? Para benefício da classe dominante, correto? Aí tem a obra de mais importância dele, né, que é o Capital, que eu acho que são 6 volumes. Não estou lembrado, não vou nem dar uma certeza, porque agora não estou lembrado quantos volumes tem o livro do Capital. Sei que é um livro muito interessante, que é de autoria dele, junto com o Friedrich Engels, seu coautor, né? E eles vão fazer um estudo completo sobre as teorias referentes, teorias econômicas do capitalismo, dar fazer teorias, né, sobre a mais-valia, sobre a alienação. No entanto que muitas sociedades do século XX foram feitas, né, foram construir o seu governo baseado nas teorias deste livro, que na minha opinião e na opinião de qualquer um dos que estudam a filosofia, é o melhor livro deles, né? Tanto de Marx quanto de Engels. Engels também teve um papel muito importante, né, nas filosofias marxistas, né? Ele foi filho de um tecelão da época, com muito dinheiro, e ele também era amigo de Karl Marx e defendia muitos de suas teses e ajudou muito no socialismo científico, né? Ele tem muitas obras em destaque, que é o socialismo, do socialismo científico, do socialismo utópico ao socialismo científico, e a origem da propriedade privada e da família, né? E são livros assim que tem de uma importância monumental para a ideologia marxista e socialista, né? Então, quando falo em marxismo, não posso esquecer de Friedrich Engels, que teve uma importância muito grande para essa ideologia. Aí vai ter uma frase muito da hora do Karl Marx, que é uma frase que diz assim: os filósofos até agora se limitaram em interpretar o mundo, mas o que importa é transformá-lo. Quer dizer, os filósofos sempre tiveram aquela mania de querer interpretar o mundo, né, como ele é, mas interpretá-lo, tentar como que eu posso dizer, buscar um significado para a vida, né? E ele acha que não é isso que tem que fazer. Ele acha que nós não temos que buscar um significado, tentar explicar sobre a vida. Nós temos que mudar o sistema, né? E não explicar e ficar só explicando e idealizando. Não, nós temos que idealizar e praticar, modificar o sistema, que na opinião dele é um sistema capitalista, é um sistema opressor e um sistema explorador, né? Que causa muitas onde uma minoria, né, que detém a propriedade privada dos meios de produção, lucram, e aquela minoria só vende a força de trabalho e não repartem assim, não ganham esse lucro que os proprietários dos meios de produção, que ele vai chamar como burguesia, ganham, né? Quer dizer, exploração do homem pelo homem. Aí eu vou falar um pouco sobre a questão da alienação e sobre a questão da mais-valia, né? Alienação é o seguinte: alienação vamos dar um exemplo simples. Quando você trabalha numa empresa, você vende a sua força de trabalho em troca do salário, correto? Então, a partir do momento que você vende a sua força de trabalho, essa sua força de trabalho já não te pertence mais, ela já não é mais sua, ela é do burguês ou do contratante, né? Então, quer dizer, isso na concepção marxista é completamente pernicioso. Por quê? Porque você vendendo a sua força de trabalho, ela não sendo mais a sua, não sendo mais sua, isso torna o trabalho uma coisa ruim, ao seu ver. Você se sente incomodado em fazer aquilo, porque aquela força aquela força de trabalho já não pertence mais a você. Quer dizer, quem vai comandar o sistema de trabalho vai ser seu chefe.
Então ele vai comandar a sua força de trabalho. Então você já não tem mais o que dizer, você só vai ter, você não tem mais voz. Entendeu? No entanto, você pode dar um exemplo assim, quando você entra numa empresa, o seu chefe, ele dita o salário que você vai ganhar, ele dita os dias de folga, ele dita as férias, né? Quer dizer, ele dita tudo. Quer dizer, sua força de trabalho já não pertence mais a você, ela está completamente alienada. E se você não disser que não aceita fazer isso, você é demitido. Logo, se você necessita do salário, você não vai falar que não. Então, quer dizer, sua força de trabalho está alienada por isso, porque ela não pertence mais a você. E você está fazendo coisas que não é. Você está fazendo coisas que é do proprietário que manda. Então, por exemplo, você vai estar fazendo coisas. Como eu posso dar um exemplo mais cabível? Acho que o exemplo que eu dei é esse, entendeu? A alienação é isso. É quando você vende a sua força de trabalho, sua força de trabalho não te pertence mais, e não te pertencendo mais, o seu trabalho já é de outra pessoa. Ele está alienado. E você não se sente mais bem fazendo aquilo porque você não está comandando a sua força de trabalho. Quem está comandando o que você tem que fazer, o que você tem que, de forma você tem que agir, tudo não é você, é as outras pessoas. Então você não sente prazer trabalhando com aquilo, entendeu? Você se sente infeliz. Essa é a concepção de alienação, correto? Alienação é isso, é você vender a sua força de trabalho e logo, você vendendo, ela não pertence mais a você. Quem comanda a sua força de trabalho é outra pessoa. E isso causa na pessoa uma infelicidade porque ela não tem o poder da força de trabalho dela. Ela está sendo escravizada na concepção marxista, né? Ela já não tem voz naquele sistema, né? Ela só vai estar cumprindo ordens. E tem a questão também da mais-valia, da mais-valia, né? A mais-valia nada mais é do que o valor da sua força de trabalho que você vende é maior do que o salário que a burguesia paga para você. Quer dizer, o que ele quer dizer é o seguinte, que o lucro da burguesia é esse valor que ele não pagou para você. Então, basicamente, o lucro, a essência do capitalismo é essa. Só existe o capitalismo à base da exploração, que ele desvaloriza o valor da sua força de trabalho. E desvalorizando o valor da sua força de trabalho é o lucro que ele ganha e consegue enriquecer. Então, basicamente é isso. Você, a sua força de trabalho vale 20, certo? Mas ele só vai pagar 10. O salário só vai pagar 10. Por quê? Porque esse dinheiro que sobra é o lucro dele. Então só assim que ele vai conseguir enriquecer, porque na concepção marxista o capitalismo é a base da exploração. E se você for analisar, hoje em dia, em relação ao sistema que nós temos hoje, é bem assim também. A sua força de trabalho vale muito mais do que pagam para você. Isso daí não é eu sou eu que estou falando, isso daí é o lucro. O proprietário ele tem que ter um lucro em cima de você. Você vende sua força de trabalho, sim. Só que o valor real da sua força de trabalho, você ganha só metade daquilo que realmente ela vale. E na concepção marxista, a força de trabalho não tem preço. A força de trabalho é tudo que um homem tem que ter. Se ele não tem mais o trabalho, ele não tem mais nada. Na concepção marxista, entendeu? Concepção marxista. A força de trabalho representa basicamente o que você é, entendeu? Então, se você perde essa força de trabalho, você já não tem mais aquela... ele era a favor, por exemplo, dos trabalhos artesanais, dos trabalhos onde nós seríamos os detentores da nossa força de trabalho. Nós venderíamos nosso produto e não nossa força de trabalho. Quando nós vendemos a nossa força de trabalho para o sistema capitalista, nós somos valorizados, nós somos desvalorizados porque essa é a essência do capitalismo. Essa é a essência do capital. É aí que eles conseguem o lucro para poder enriquecer, a base da exploração da sua força de trabalho. Então é isso que é basicamente a mais-valia. E espero ter deixado bem claro, né, isso para vocês. Ele vai falar também sobre muitas coisas bacanas, né, sobre, por exemplo, o fetiche da mercadoria, que eles colocam um objeto, uma mercadoria que é uma coisa normal, como se fosse a última coisa do mundo, né? Por exemplo, você pode analisar por esses celulares aí, iPhone, iCone, iLixo, tudo, você percebe que tudo, eles fazem um fetiche daquilo, né? Nossa, o celular que cai na água, que não quer dizer, celular é celular, não tem esse negócio,
Eles fazem um fetiche em cima da mercadoria para poder vender mais. É um marketing, entendeu? Para que você possa usufruir, consumir. Quer dizer, a burguesia, além de ter o poder da sua força de trabalho, eles têm o poder do que você vai consumir também. Então, quer dizer, eles comandam todo o sistema capitalista. Tanto a partir do momento que você trabalha, que você consome, tudo você está sendo manipulado por um sistema selvagem, que é o capitalismo, entendeu? Então, você não tem fuga dele. Naquela época, talvez você tinha. Hoje em dia, muito difícil, entendeu? Você não tem fuga do capitalismo. O capitalismo está em todo lugar. É uma força onipresente e invisível, entendeu? Não tem como você lutar contra isso. E é isso que ele já estava explicando lá no século XIX, né? Aí tem a questão de que tudo vira mercadoria, né? E é uma coisa muito interessante, porque se você for analisar hoje em dia, e há muitos anos, tudo é mercado, tudo serve como mercadoria. Hoje em dia, e há muitos anos até, existem prostituição, até o corpo da pessoa vira mercadoria, entendeu? Tudo, antigamente, uma coisa que você, por exemplo, fazia de coração, uma música, uma canção, um desenho, hoje em dia vira mercadoria. Você não faz mais pelo fato de você fazer e se sentir bem com aquilo, não, você faz porque aquilo gera um lucro, entendeu? Então, quer dizer, tudo vira em função do capital, nunca de um gosto, simplesmente pelo fato de fazer aquilo. Entendeu? Aí eu vou falar também sobre um pouco do materialismo histórico, né? O materialismo histórico nada mais é do que a questão de que toda superestrutura existente na concepção marxista, o que é superestrutura? Superestrutura é tudo que não é infraestrutura, é o resto da infraestrutura. Superestrutura então está vinculado com os meios de comunicação, a religião e tudo que é o resto da infraestrutura, né? Então, basicamente, na concepção dele, toda superestrutura, por trás de toda superestrutura, existe uma infraestrutura que comanda tudo aquilo. E que na concepção marxista, essa infraestrutura que comanda tudo isso são as propriedades privadas dos meios de produção. Entendeu? Então, basicamente, isso sempre isso existe até hoje. Então, tudo que existe é explicado pela luta de classe, pelo materialismo histórico. Então, toda a superestrutura que existe tem uma explicação. Essa explicação é a infraestrutura que tem atrás. E essa infraestrutura se chama propriedade privada dos meios de produção, que a base da propriedade privada dos meios de produção é a luta de classe, que existe desde os primórdios da Terra, da humanidade. Então, nós vivemos numa luta de classe e basicamente isso, entendeu? Então, toda a superestrutura existente, por trás daquela superestrutura existente, existe uma infraestrutura que comanda todo o sistema, entendeu? Então, basicamente é isso. Tudo se explica pela luta de classe. Então, se o Pedro Bial ele faz o programa Big Brother e tem muito ibope, isso se explica pelo fato da luta de classe. Se falar sobre outra coisa, se o Faustão ele faz sucesso na televisão há mais de 20 anos, isso se explica pela luta de classe. Então toda a superestrutura existente se explica pela infraestrutura, que é a propriedade privada dos meios de produção, e que a propriedade dos meios de produção, a base exploradora, é a luta de classe, que existe desde os primórdios da humanidade. Entendeu? Então, basicamente, o materialismo histórico é isso, né? E, na concepção dele, o socialismo, né, viria como um meio de transição para o comunismo, né? Então, vamos explicar um pouquinho, porque muitas pessoas não deturpam, porque eu acho que é uma palavra muito complexa, né? Mas nunca existiu um socialismo marxista, um socialismo científico em nenhuma sociedade existente no mundo, né? Todas as sociedades, tanto China, quanto Rússia, quanto Coreia do Norte, Cuba, nenhuma delas foram socialistas ou comunistas por N motivos. O primeiro deles é porque nenhuma delas eram capitalistas até então.
E o Karl Marx mesmo dizia que o socialismo é a antítese do capitalismo. Então, é uma coisa muito estranha uma sociedade que nunca foi capitalista se transformar em socialista. Primeiro porque nem era industrializada, entendeu? Não tinha aquela luta de classes, entendeu? Que não tinha aquele lance... existia, mas baseado na monarquia, ou então em outros sistemas, como por exemplo na Rússia. A Rússia era um sistema monárquico, uma monarquia czarista, entendeu? Então não tem nada a ver com o capitalismo. Eles eram um sistema baseado na submissão ao soberano, que era o rei, o czar Nicolau II, e que não tinha nada de capitalismo. Não tinha nada de capitalismo, não tinha indústria, não tinha nada. Era um país agrário, entendeu? Então, foi de um país agrário para um sistema socialista real, que é a dominação que vai ter, que são sistemas que são subprodutos do marxismo, do socialismo científico marxista, né? Então já vamos começando por para dar essa introdução, porque essa é a realidade, entendeu? Não é que eu sou paga-pau de ninguém, ou eu tô aqui para defender a ideologia de ninguém. Eu tô aqui para falar baseado em estudos, entendeu? Se você for analisar os estudos marxistas com a Revolução Russa, com a Revolução Chinesa, com a Revolução Cubana, você percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. No entanto que eu poderia estar citando N razões, né? N razões. Então, não precisaria nem falar, é só você pesquisar um pouco sobre as teorias marxistas e as revoluções que houveram, você vai ver que não existe nenhuma relação. A única coisa que existia era a relação entre essas coisas que existiam, era a ideologia desses camaradas que fizeram a revolução. Só. Foram baseadas no marxismo. Não foi... tem que saber separar as coisas, entendeu? Não tem nada a ver Lenin, Stalin com Marx e Engels, entendeu? Lenin seguiu algumas ideologias para fazer uma revolução bolchevique na Rússia, mas não tem nada a ver com o marxismo real, como Karl Marx, Friedrich Engels idealizou. Eu quero que fique bem claro para que as pessoas não possam estar confundindo uma coisa com a outra. Então, basicamente, o socialismo seria a antítese do capitalismo, né? Onde, como a essência do capitalismo é uma essência exploradora, e com o tempo iria trazer crises estruturais. E trazendo crises estruturais no sistema, o Partido Comunista iria assumir o poder, né? Tomar o poder, né? E socializar os meios de produção, né? Socializando os meios de produção, iria passar pelo domínio dos trabalhadores, né? Os meios de produção, e iria, nesse meio termo, iria fazer a ditadura do proletariado. Outra coisa que nós temos que deixar bem claro também, o conceito de ditadura na época de Karl Marx não é o conceito de ditadura que nós vemos hoje, entendeu? O conceito de ditadura dele tinha outro significado. O conceito de ditadura no século XIX, na concepção marxista, vem em relação à suspensão de leis, a suspensão das leis contra a propriedade privada. Até porque se você vai destituir a burguesia da propriedade privada dos meios de produção, você precisa de suspender as leis contra a propriedade privada, até porque isso daí não faz sentido nenhum, entendeu? Você não vai suspender, se você não suspender a lei, você não vai conseguir tirar a propriedade privada dos meios de produção da burguesia. Lógico que os revolucionários iam tomar posse primeiro do Estado, né? Depois do Estado, o Estado, com a posse dos trabalhadores, iria destituir a burguesia, destituir a propriedade privada dos meios de produção da burguesia, e aí socializar os meios de produção junto com os trabalhadores, entendeu? Aí iria acabar a luta de classes, não iria ter mais classes sociais, né? A luta de classes acabou, e logo quando a luta de classes acabar e todos os meios de produção, isso eu estou falando de socialismo, todos os meios de produção já estiverem socializados, aí os que estão no poder iriam se destituir do poder, né? E não ia haver mais poder do homem. As pessoas iam basicamente se ordenarem, né?
em coletivos, né? Não iria haver mais dinheiro, nem governo, nem Estado, nem nada disso. E aí chegaria no comunismo, né? Que é a última etapa da humanidade, né? Onde as pessoas... É como se fosse o paraíso cristão. É a última etapa da humanidade, onde não existiria mais classe, não existiria mais injustiça, não existiria mais desigualdade social, onde todas as pessoas iam ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, e seria a última etapa da humanidade. Isso na concepção marxista da coisa. Então, socialismo é a passagem para o comunismo, que é a sociedade sem classes e sem governo, sem Estado. O socialismo tem Estado, mas como o socialismo tem Estado, por quê? Porque o proletariado ia tomar posse do Estado para poder, seria um meio de ele, tomando posse do Estado, ele poder destituir a burguesia da propriedade privada dos meios de produção. E depois, quando ele fizesse isso, socializasse os meios de produção, eles iriam os trabalhadores, os proletários iam se destituir do poder e criar o comunismo, que é uma sociedade sem poder do homem e sem desigualdade social, sem nada. O comunismo, então, isso que você viu, torno a repetir, isso que você viu tanto na Coreia, que você vê na Coreia, que você vê na China, que você viu na Rússia, que você vê em Cuba, não é comunismo. Isso é o socialismo real. Até porque o comunismo não existe Estado. O comunismo é a instituição do Estado. Entendeu? O socialismo científico é o Estado, mas é só uma passagem para o comunismo. Entendeu? Eu quero que fique bem claro. Estou explicando para deixar bem claro para que as pessoas não possam confundir. Entendeu? Então, não que eu estou defendendo nada, nem ninguém. Estou falando baseado em estudos. Baseado em estudos é isso. Entendeu? Não sou a favor de nenhuma ditadura, nem nada disso. Pelo contrário. Mas se você for basear em relação aos estudos marxistas, não sou eu que estou dizendo. É só uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento. A pessoa que fala isso é a pessoa que não tem conhecimento. Entendeu? Chega na internet e começa a falar um monte de besteira, nunca leu Marx na vida, nunca estudou sobre isso, e começa a falar um monte de besteira, e tem um monte de gente idiota que acredita nessas pessoas. Entendeu? Não vou nem citar nomes aqui, porque é inútil isso, mas eu torno a repetir, vou repetir de novo. O socialismo é a antítese do capitalismo, correto? É quando os trabalhadores assumem o poder do Estado, e assumindo o poder do Estado, eles tomam da burguesia a propriedade privada dos meios de produção e socializam junto com os trabalhadores o meio de produção. Entendeu? Então, aí isso seria a passagem, quando chegasse nessa passagem de socialização, iria passar para destituição do próprio poder do Estado, que seria os trabalhadores se destituir do poder para poder entrar no comunismo, que é a sociedade sem governo do homem e sem classes. Então, preste atenção. Tudo isso que vocês viram até hoje, todos esses exemplos que muitos usam até hoje como comunismo ou até socialismo científico, nunca existiu. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Pesquise um pouco e tire suas próprias conclusões. Não vão pela cabeça dos outros. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, a mensagem que eu quis passar. Acho que o vídeo que eu mais tempo gravei, mas foi um vídeo que eu tentei abranger bastante coisas, né? Mostrar bastante coisas, para que vocês possam entender bastante, que é um assunto bem complexo e bem atual, né? Em partes, né? E que muitas pessoas têm dúvidas, e espero estar acabando com algumas dúvidas aí. Tentei explicar de uma maneira mais fácil de vocês entenderem, né? Espero que tenha conseguido. O meu próximo vídeo vai ser sobre um outro filósofo do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Vou falar sobre do Contrato Social, uma das obras mais importantes que ele já escreveu, que é a obra que foi basicamente a obra que induziu a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi baseada nessa obra do Contrato Social. E vou falar também sobre um outro filósofo, um expoente
talvez o maior expoente do anarquismo, o Mikhail Bakunin, falar sobre um pouco as teorias revolucionárias dele, a vida revolucionária dele também, e falar sobre algumas obras dele como Estatismo e Anarquia, dentre outras. Então, queria agradecer a vocês, espero ter tirado algumas dúvidas aí, e até mais, boa sorte, até o próximo programa, valeu!